Olá, pessoal! Hoje vamos estudar o período composto, que pode ser por coordenação ou por subordinação. Antes, a gente precisa entender o que é uma oração. Bem, oração é o enunciado que contém um verbo, e não existe oração sem verbo. Observe o exemplo. José saiu de casa atrasado. Nesse enunciado, eu tenho uma oração, pois há a presença do verbo sair. Período é quando temos uma ou mais orações dentro de um enunciado. E o período pode ser simples ou composto. Eu digo que o período é simples quando eu tenho apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo principal. E o período é composto quando eu tenho duas ou mais orações, dois ou mais verbos principais. E período composto é o que nós vamos estudar. E o período composto pode ser por coordenação, quando as orações são independentes, e pode ser por subordinação, quando eu tenho uma oração que é principal e as demais necessitam da principal para manter o sentido. São subordinadas à oração principal. Então, no período composto por coordenação, as orações, elas são independentes, elas mantêm um sentido completo. Por exemplo, chegou em casa, ligou a televisão e sentou-se no velho sofá. Observe que nesse enunciado eu tenho 3 verbos. Logo, tenho 3 orações. Chegou, ligou e sentou. Chegou em casa, minha primeira oração. Ligou a televisão, minha segunda oração. Sentou-se no velho sofá, minha terceira oração. E essas orações são independentes. Você entende que alguém chegou em casa e esse alguém ligou a televisão, sentou-se no sofá. No período composto por coordenação, as orações podem ser coordenadas assindéticas ou coordenadas sindéticas. As orações coordenadas assindéticas, elas são iniciadas sem conjunção coordenativa, e são separadas apenas por sinais de pontuação, geralmente por vírgula. Por exemplo, o chefe saiu, vou dormir um pouquinho. Eu tenho 2 orações, 2 verbos principais, o verbo sair e dormir. E é assindética, porque está separada apenas por um sinal de pontuação. As orações coordenadas sindéticas se iniciam por uma conjunção coordenativa. Por exemplo, tomou banho e saiu para caminhar. O e, ele é uma conjunção. Ele une essas 2 orações. E na sindética, não tem conjunção, tem apenas a presença dos sinais de pontuação. Vamos ver agora o período composto por subordinação. No período composto por subordinação, a gente tem uma oração principal e as demais orações são subordinadas à primeira. Elas precisam da primeira para ter um sentido completo. Por exemplo, chegou em casa enquanto era madrugada. Nesse exemplo, eu tenho 2 orações. A primeira, chegou em casa. E a segunda, enquanto era madrugada. A primeira, ela tem um sentido completo. Se eu falar para você, ele chegou em casa, você entende. A segunda, ela fica estranha se eu disser apenas enquanto era madrugada.
falta alguma coisa. Sozinha, essa oração não mantém um sentido completo. Nesse exemplo, ela é subordinada adverbial temporal, porque ela apresenta uma circunstância de tempo. E as orações subordinadas podem ser substantivas, adjetivas, adverbiais e reduzidas. Esse assunto é bem complexo e o ideal é que você estude um item de cada vez. Bem, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham esclarecido suas dúvidas e obrigada por assistir e um grande abraço a todos.